Bom dia a todo mundo. O meu nome é André, eu sou integrante do grupo 3, que ficou responsável em falar sobre os lisossomos. E além de mim, o grupo ele também é formado pelo Arthur de Paulo, o Arthur Augusto, o Guilherme Gomes, o Guilherme Kelme, o Kesley, a Kenny, o Rodrigo e o Alisson. E quando a gente fala de lisossomos, a gente tem que pensar que eles são organelas citoplasmáticas, presentes em quase todas as células eucariontes, no caso dos animais e protozoários, e com exceção das plantas, né? E a sua principal função é a digestão celular. E quando a gente fala de estrutura, os lisossomos eles têm um formato esférico, né, bem delimitado por uma membrana plasmática, que é chamada de membrana lisossômica. E referente à composição, essa membrana lisossômica ela é formada por lipídios e proteínas, e o mais importante é o que tem dentro, né? Que são essas pequenas esferas aqui, são chamadas de mistura de enzimas hidrolíticas ou simplesmente hidrolase. São elas que vão fazer a digestão celular. E existem outros tipos de enzimas, né, dentro dos lisossomos. As hidrolases elas fazem a digestão através de água. Por isso que tem o prefixo hidro, que é simplesmente referente à água, né? Então, geralmente elas fazem o processo de digestão dentro de um ambiente ácido e por isso elas precisam de água para poder fazer o auxílio da digestão. Quando a gente tem esses outros tipos de enzimas, a lipase ela é responsável pela quebra de moléculas menores, né? Que são moléculas de gorduras, e o lipo ele vem de gordura, né? Então, por exemplo, o nosso pâncreas, as células do nosso pâncreas, se a gente for olhar os lisossomos do pâncreas especificamente, ao invés de terem hidrolases, eles vão ter lipase, né? E a gente tem também protease, que são as enzimas que elas vão simplesmente quebrar ligações peptídicas entre aminoácidos das proteínas. Então, prot ele vem de proteína. Então, aqui agora a gente tem a nuclease, né? Que ela é simplesmente responsável por quebrar o ácido nucleico. Então, voltando lá na aula de biologia, quando a gente estudou sobre os ácidos nucleicos, né? A gente tem adenina se liga a timina, ou uracila, se a gente estiver falando de RNA. A guanina se liga a citosina. E quem faz a quebra desses ácidos é a nuclease. Esse ácido aqui. Né? Então, vamos ver se eu tento, se eu consigo desenhar aqui mais ou menos um esqueminha. Desenhar com caneta vermelha mesmo. Aí aqui, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma camada de adenina que se liga a timina. E a gente tem guanina que se liga a citosina. Então, essa pequena ligação aqui, ó, que une um ácido nucleico ao outro, a nuclease ela vai simplesmente vir aqui e digerir essa ligação. E agora, já no caso da endonuclease, ela é simplesmente responsável em cortar sequências do DNA em locais específicos, né, já que elas têm essa habilidade de conhecer as sequências nucleotídicas do DNA. E aqui tem essa imagem que mostra justamente o ponto onde a endonuclease ela fez a digestão. Né? Aí aqui ela simplesmente separou essa parte aqui do DNA para poder unir com outra parte. Sobre a formação dos lisossomos, essas enzimas contidas dentro dos lisossomos, né, seja a hidrolase ou qualquer outro tipo de enzima, elas são formadas dentro do retículo endoplasmático rugoso. Mas para que elas consigam desempenhar uma função de digestão, elas têm que passar pelo complexo de Golgi e receberem a membrana lisossômica, né, que é aquela formada por lipídio e proteína. E só assim, depois que ela recebe essa membrana, é que ela vai ser ativada. E aqui em função,
quando a gente fala de digestão celular, ocorrem por dois tipos, né? Tem a fagocitose, que é uma digestão heterofágica, e tem a autofagia, né? E esse hétero aqui, ele quer dizer de diferente, né? E faz referência ao patógeno, que é simplesmente uma molécula que não pertence à célula, né? E que ela quer entrar, mas não funciona simplesmente assim, quer entrar, vou entrar, né? Quando o patógeno ele entra na célula, os pseudópodes eles envolvem esse patógeno, como se fossem garrinhas mesmo, igual está aqui, e aí vai ser formado esse glóbulozinho, né, esse vacúolozinho através da endocitose, aí esse patógeno ele consegue entrar, né? Ele conseguindo entrar, o lisossomo que já foi formado, que já saiu do complexo de Golgi, ele vai se difundir a esse patógeno, né? E aí acontece a digestão celular. Então, aconteceu a digestão celular, vai ser excretado todos os restos através da exocitose. E quando a gente fala de autofagia, é simplesmente eu vou passar para o próximo slide para poder facilitar. Aqui, ó, aqui novamente voltando aqui, né, a gente tem a fagocitose, né, o fagossomo ele entrou, né, a molécula ela entrou e aí recebeu aquela películazinha, né, de proteção, porque ela não pode simplesmente ficar solta andando aqui pela célula. E aí o lisossomo que ele acabou de sair do complexo de Golgi, ele vai simplesmente difundir ela, vai degradar todo o seu interior utilizando a enzima digestiva, né, que é a hidrolase. E aí ele vai produzir o vácuolo residual e vai simplesmente fazer a exocitose, né, da célula, vai fazer a excreção. E a gente tem um outro processo, que ele é chamado de autofagia, que é quando um componente da célula, uma organela, ela simplesmente deixa de funcionar, às vezes por carência nutricional mesmo, ou simplesmente porque a célula ela está velha, e aí a gente vai fazer a digestão dessa organela específica. E quem é responsável por fazer essa limpeza é o lisossomo. E aí, feito isso, ele vai ser, né, expelido através da célula também, né, pela exocitose. E a gente tem dois tipos de lisossomos, né, que é o lisossomo primário, que eu reaproveitei a imagem para poder facilitar, porque ela já explica tudo. Então, o lisossomo ele é chamado de lisossomo primário quando ele acaba de ser fabricado, né, pelo complexo de Golgi, recebe a membrana lisossômica, então ele recebe o nome de lisossomo primário. Mas a partir do momento que ele entra em contato com o fagossomo para poder digeri-lo, ele recebe o nome de lisossomo secundário. E essa mudança de nome, lisossomo secundário, é apenas referente à digestão heterofágica, né? Na digestão autofágica, ele simplesmente é chamado de vacúolo autofágico. E aí, então, é basicamente isso. A nossa apresentação ela está chegando ao fim. Então, a gente preparou esse resumo aqui também para poder fixar um pouco mais o que são os lisossomos, né? Então, eles são organelas citoplasmáticas encontradas em eucariotas animais e protozoários. Plantas não possuem lisossomos. A principal função é a digestão celular, né, como a gente viu. Então, é através de heterofagia, que é a digestão de moléculas que vêm do meio externo, né, e que é a fagocitose. E a autofagia, que é a digestão das moléculas da própria célula. Então, às vezes, uma molécula é uma organela específica, ela simplesmente ou está velha, ou tem uma carência nutricional, e aí os lisossomos eles vão lá fazerem essa digestão dessa organela que não está funcionando. Né? E a gente tem dois tipos de lisossomos. Os lisossomos primários, que são chamados desse nome logo após saírem do complexo de Golgi, e os lisossomos secundários,
que recebem esse nome porque eles se fundem com o fagossomo formando o vacúolo digestivo. Então, essa é a nossa apresentação, nós agradecemos a atenção de vocês. E caso tenham alguma pergunta, alguma dúvida, ou se algo não ficou muito bem esclarecido, não deixem de nos perguntar. Obrigado.